Começa como uma forma de escapar da realidade, algo para trazer mais emoção ao dia a dia ou para preencher o nosso tempo. Aí vira um hábito, mas a pessoa segue acreditando que tem o controle total sobre ele. Quando se dá conta, aquilo ocupou o centro de sua vida e já não é mais possível viver sem. Esse é o caminho do vício, e o risco de desenvolver uma dependência não está ligado apenas à ingestão de substâncias como álcool e drogas. E para explicar melhor sobre os vícios, a gente conversa com o professor da PUC Minas, René Dentes, ele que é psicanalista, filósofo, teólogo e escritor. Boa tarde, René, seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington, boa tarde a todos os telespectadores. É um grande prazer estar aqui de novo com vocês. René, a gente poderia começar essa conversa sobre os vícios pedindo para você nos explicar quais são os tipos de vícios existentes. Olha, Padre Wellington, a gente poderia dizer em vários vícios. De uma forma geral, o vício seria um processo de fuga, né? A gente se fixa em algum elemento externo a nós e esse elemento ele fica contínuo na nossa vida, de forma que nós não conseguimos mais sair de forma consciente, não conseguimos mais ter controle sobre aquele processo. Então, dentro desse contexto, a gente pode dizer em vários vícios. Vícios do álcool, vícios extremamente destrutivos, como por drogas, mas também vícios que aparentemente pode se mostrar menos maléfico, mas também é, como, por exemplo, por jogos, hoje muito comum, jogos eletrônicos, videogames, celular, redes sociais, até mesmo compulsões, podem ser tipos de vícios, compulsões alimentares e etc. Então, a gente tem aí uma gama enorme de vícios e, de fato, sempre surgem novos. Certo. Eu pergunto isso porque, assim, o que poderia, e algumas pessoas às vezes até perdem de vista o fato gerador de um vício. E o que a gente poderia perguntar, o que causa fazer de uma prática, às vezes, um vício? Então, o que a gente sempre tem que considerar que o vício, ele vem recheado de um sintoma. O que é o sintoma que a gente fala na psicanálise, né? É aquilo que nós não conseguimos controlar. Ou seja, nós temos um vazio, uma falta, um trauma lá no passado, em algum momento do passado, que se fixou na nossa personalidade, podendo gerar uma patologia psíquica, né? Uma psicopatologia. E aí, num processo neurótico, ou seja, um processo que a gente tende a fixar em algum elemento externo, nós tentamos fugir desse trauma, canalizar esse trauma. Isso se dá de forma inconsciente. Então, nós nos colocamos em alguns processos externos do mundo. Por exemplo, quando a pessoa ela tem um vício relativo ao, por exemplo, ao alcoolismo, né, que é um vício muito destrutivo, ele tem sim um componente químico, né, mas também tem um componente de fuga. No fundo, aquele vício está querendo dizer N coisas. Não é uma questão assim, que a gente pode olhar de uma forma simplista, por exemplo, dizendo assim, falta de caráter ou falta de ética. Não. De fato, é destrutivo, sem dúvida, mas quer dizer alguma coisa. Nós precisamos olhar para esse ponto. O que o vício quer dizer? E aí, ele é um sintoma. Então, a gente tem que verificar que as pessoas, elas não seguem vícios porque querem. Não é bem assim. Nós não controlamos todas as nossas ações. O vício está dizendo de alguma coisa. Por isso, Padre Wellington, telespectadores, é muito importante que todos tenhamos consciência de que o vício tem que ser tratado, não julgado. Perfeito. E com a pandemia que a gente está vivendo, as pessoas passaram a ficar mais isoladas em casa, o que acarretou também o aumento de vários vícios, né? Quais são os sintomas que caracterizam um vício nessa situação aí?
Então, eu tenho visto, Padre Wellington, durante a pandemia, pela experiência clínica, né, na psicanálise, que aumentou de fato muito, consideravelmente o vício. Por exemplo, a questão dos jogos eletrônicos por crianças e adolescentes. Num contexto de aulas remotas, as crianças e adolescentes, elas estão extremamente, em geral, né, desmotivadas, elas não estão levando a sério, seguindo tudo que tem que seguir, as tarefas. Então, elas têm tido menos desejo pelo conhecimento, pelo estudo, que já não era lá grandes coisas em alguns casos. Então, é muito comum que crianças, adolescentes tenham ficado aí em jogos eletrônicos muito mais, aumentando muito o tempo de execução desses jogos. Inclusive, tem acontecido coisas como crianças virando à noite, adolescentes virando à noite, dormindo pouco por causa dos jogos. Então, elas entram num processo assim, compulsivo pelos jogos e não se dão conta. Elas acham que vão sair daquilo ali a hora que querem, mas acabam não saindo. Então, durante a pandemia, aumentou muito esse tipo de vício, né? É ruim, claro que é ruim, porque, de fato, a vida tem que ser feita de escolhas. Escolhas que nós podemos dar conta, né? Quando algum processo da vida tira o nosso poder de escolha consciente, ele é negativo. Então, jovem, por exemplo, se ele está só mergulhado no jogo eletrônico, se ele não consegue sair daquilo ali, de fato, é muito prejudicial. Durante a pandemia, aumentou muito essa exposição aos jogos eletrônicos e os efeitos são muito negativos. Eu percebo, por exemplo, agora, num momento em que a pandemia se abranda, não sabemos quando vai acabar e para onde vai, né, com as novas variantes, mas o fato é que estamos aí com maiores flexibilidades em todos os contextos, né, estados no Brasil. O fato é que muitas pessoas, muitos adolescentes, eu tenho escutado, eles dizem assim, olha, eu não quero mais sair de casa, eu quero continuar nesse mundo dos jogos. É um mundo mais tranquilo para ele, né? Porque ele não encontra muitos desafios, o desafio é virtual, né? O desafio não é real. E aí é um grande problema, porque o mundo é real. O mundo não pode ser encarado como um eterno jogo, né? Eletrônico, um game, né? Então, a gente precisa trazer ou retomar a realidade para esses adolescentes, né? A escola não é virtual, a escola é presencial. Então, a gente precisa retomar o tradicional ou os métodos não tradicionais, enfim, mas da sala de aula, do real, do conhecimento construído no dia a dia, né? Então, precisamos agora virar a chave para a realidade. Perfeito. Agora, a relação do vício com transtornos do sono? Sem dúvida, porque é muito comum também escutar isso na clínica, né? Pessoas que têm problemas com o sono. Em dois sentidos, Padre Wellington. No fundo, pessoas hoje, durante a pandemia, isso aumentou bastante. Por quê? As pessoas foram muito mais expostas às redes sociais, né? Pessoas que não tinham aí como sair de casa, diminuíram aí o fluxo de atividades fora, externas, né? O convívio. Então, houve um mergulho mais ainda intenso nas redes sociais. E essas pessoas, tem muitas pessoas que passam aí boa parte do dia olhando redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, e quando elas iam dormir, no menor dificuldade de vir o sono, elas continuavam nesse processo. E olhar uma rede social pode parecer um gesto assim simples, inofensivo, mas não é. Eu venho ressaltando muito isso nos últimos meses, anos, porque outro dia um paciente virou para mim e falou assim, analisando, olha, eu fiquei um mês sem entrar nas redes sociais e eu fiquei com menos ansiedade. E é de fato uma realidade. É claro que a gente pode ter as redes sociais, mas saiba que você tem que estar preparado para elas. E se há nesse processo um vício, de forma que eu não consigo mais viver sem as redes sociais, existe sim afetação profunda nisso, e o sono tem sido uma dessas grandes afetações.
Então, as pessoas cometem um erro de, ao terem dificuldade de dormir, elas vão para as redes sociais, vão fazer alguma atividade televisiva, por exemplo, alguma coisa assim, que vai gerar mais estímulos cerebrais, estímulos que vão impedir o sono. Vira um círculo vicioso. Por outro lado, durante a pandemia também, eu presenciei isso na clínica também, com jovens e crianças, tendo sonhos muito pesados, né? Porque afinal ficou aí no imaginário a questão da morte, o noticiário mostrando muitas cenas trágicas, né? Reais, trágicas. Então, muitas crianças tiveram sonhos de morte, né? Medo da morte, medo de serem infectados, né, pelo vírus. Então, no fundo, isso também afetou muito o sono. Mas as pessoas que têm compulsões, em geral, essas compulsões, elas são incessantes. Então, à noite também. No fundo, quando elas demoram a dormir, têm problemas com sono, elas vão recorrer a quê? Às próprias compulsões, aos vícios, né? E aí você não consegue sair disso. É um grande problema. Perfeito. Agora, quando a gente observa dentro da nossa casa, né, e principalmente esse tempo da pandemia levou a convivência mais próxima, né, dos grupos familiares que antes às vezes se encontravam de forma esporádica, né, dentro da própria casa, como é que a gente pode dizer que alguém está vivendo um vício, né? Acho que é pesado às vezes quando a gente fala assim, uma pessoa está viciada, porque quando a gente falava lá no passado, alguém está viciado, a gente sempre se remetia a uma figura de uma pessoa entorpecida por algo. Ou fosse bebida, ou fosse droga, ou fosse uma realidade que, de alguma forma, socialmente não era nem aceita. Porque o que nós estamos, às vezes, tratando aqui são realidades lícitas, realidades que estão ao alcance, às vezes, do nosso pagamento, ou até das nossas vias de comunicação, né? Um programa que você baixa num celular, etc. Como é que a gente pode saber que alguém com quem a gente convive está viciado nesse sentido? Então, eu verifico muito que, claro, a gente tem que dizer que existem vícios mais nocivos à saúde, que degradam a vida do ser humano, sem dúvida nenhuma. Outros são mais brandos, mas que, se você for perceber, podem gerar muitos malefícios a longo prazo, até a médio prazo. Então, o grande sintoma para você dizer assim, olha, a pessoa ela está com um comportamento, eu diria assim, compulsivo, né? Hoje a gente fala mais de comportamento compulsivo do que viciado e tal. Comportamento compulsivo é aquele que você repete inúmeras vezes sem perceber. Então, você não tem consciência mais daquilo ali. Quando você parou, piscou, você já está realizando aquele ato, né? Por exemplo, é muito comum hoje a compulsão alimentar. De fato, no nosso país, felizmente, diminuiu muito o índice de tabagismo, né? Depois de diversas campanhas ao longo de décadas, mas a compulsão alimentar, por outro lado, aumentou. Por quê? Porque as pessoas têm na comida uma fuga. E a comida está ali de uma forma prazerosa, né? De uma forma, de certa maneira, assim, elas olham como algo que vai citar o desejo, né? E que não teria grande problema, pelo menos naquele momento, né? Os problemas vêm posteriormente, ela ter aquela compulsão. Não vai gerar um problema como, por exemplo, o álcool ou a droga, né? Mas é uma fuga e gera problema logo em seguida, né? Então, o que acontece é, como perceber que a pessoa está com um comportamento compulsivo? Quando ela foge para aquele comportamento repetidamente e, sobretudo, quando ela está com alterações de humor. Por exemplo, se a pessoa está no momento mais de sofrimento externalizado, né? Se há alguma tristeza naquele momento, ela tende a buscar aquele comportamento compulsivo como fuga. Ela se apega a alguma coisa. Então, aí que nós podemos perceber que o nosso familiar, por exemplo, está com esse comportamento e tentar fazer alguma coisa, né? Eu sempre digo que comportamento compulsivo não se combate
com lições morais ou com a pessoa falar de forma mais incisiva, mais brava com o outro, né? Zangar, nada disso. Comportamento compulsivo tem que ser entendido e tratado, né? Tem que ver o porquê daquilo ali, né? Não adianta também, Padre Wellington, um erro que as pessoas cometem, sobretudo nas famílias, é dizer assim, você consegue, falta força de vontade, se você se esforçar um pouco mais, você vai sair desse comportamento. Isso gera mais culpa nessas pessoas, porque aí elas percebem assim, poxa, mas eu sou muito péssimo mesmo, eu não consigo sair desse comportamento. Olha, muitas vezes não consegue mesmo, precisa de ajuda, né? O ser humano tem que entender que ele não consegue fazer todas as coisas sozinho. Ele precisa de ajuda, precisa ser escutado, precisa ser entendido, para aí sim elaborar suas questões, seus traumas, e aí não ter mais necessidade daquele comportamento compulsivo. No fundo, a palavra que nós não podemos esquecer é essa, necessidade. Naquele momento, a pessoa está com a necessidade de viver aquele comportamento, alivia de alguma forma, mas traz malefícios. O que nós precisamos entender é que ela precisa chegar a um ponto de elaboração dos seus traumas, dos seus vazios, na sua personalidade, para que ela não tenha mais necessidade daquele comportamento. Renê, tem aquelas pessoas que sofrem muito por antecipação, né? É muito preocupado, vive se queixando de tudo e de todos, se coloca numa posição de vitimismo. A opção por sofrer, ela é considerada também um vício? Então, ela pode ser, de fato, um comportamento neurótico, um comportamento repetitivo daquela pessoa, né? De fato, quando a gente fala da personalidade humana, ela tem alguns elementos que são, assim, atraentes. O pai da psicanálise, Freud, né, ele dizia de duas pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte, que são, assim, forças que atraem o ser humano, né? A morte é algo que, apesar de ser trágico, desafiador e gera muita angústia para o ser humano, saber que nós somos finitos, né? Nós temos um fim, mas esse pensamento atrai, ele é muito forte inconscientemente na nossa vida, né? Por isso que as pessoas, quando falam em morte, elas querem saber o que aconteceu, né? Diz muito do ser humano de uma forma muito profunda. Ao mesmo tempo que também temos uma energia que nos segura na vida, que nos faz todo dia acordar, ter vontade de viver a nossa vida, né? Ter energia, mas tem desejo, né? Mas, de fato, o sofrimento pode ser devido a um aspecto de patologia, né? Até essa energia baixa ou essa pulsão de vida muito diminuída naquela pessoa, né? Ela não tem mais desejos ou desejos desfocados ou até reprimidos, ela não tem mais, então, uma vontade das coisas, e aí o sofrimento passa a ser a grande compulsão daquela pessoa. Ela tem, paradoxalmente, Padre Wellington e telespectadores, ela tem um prazer no sofrimento. Ela tem uma satisfação em dizer, olha, nada na minha vida vai bem, tudo está para água abaixo, eu sofro muito. Tem um elemento aí muito perverso com ela mesma. Não é perverso com ninguém, ela não faz mal a ninguém. Mas, apesar de ser difícil de conviver com uma pessoa assim, não é fácil, mas o maior mal é a ela mesma, né? Então, ela acaba, gira em torno do sofrimento toda a energia dela. Isso é muito negativo, né? O ser humano, ele pode, sim, superar. Apesar do sofrimento, existe a possibilidade de superação dos traumas, né? Perfeito. E existe algum tipo de ação preventiva? E aí eu pergunto até de alguma forma da gente ajudar, porque por mais que algumas pessoas que estão assistindo aqui a nossa entrevista constatem esse universo, seja nelas mesmas, né, no dia a dia delas, ou no dia a dia de outra pessoa com quem elas convivem, eu pergunto, existe algum tipo de ação preventiva? Existe algo que pode ser feito de imediato? Porque às vezes a gente passa muito pelo momento da negação
e até se constatar, o vício já está bem piorado. Não sei se esse seria o termo mais feliz da gente poder se referir à constatação de um vício já bem arraigado na vida da pessoa. Sem dúvida alguma, Padre Wellington. Esse é o grande problema, é o X da questão. A negação. As pessoas tendem a passar por esse período de forma muito demorada, né? Às vezes a pessoa, eu, por exemplo, em alguns casos, recebo analisandos que têm vícios, né, diversos, e às vezes alguns deles, eles foram até a clínica, ao consultório, por causa de algum parente, né? Às vezes o cônjuge, ou o filho, ou o pai, ou a mãe, elas vão obrigar a pessoa a ir, né? Fala, olha, é muito comum, às vezes, o cônjuge, um deles, virar e falar assim, olha, você vai se tratar ou então nós vamos separar, né? Aí ele vai ou ela vai. E só que ele não queria ir, né? Ele não acha que tem vício, acha que controla seu comportamento a hora que quer, e todos na família veem que não controlam, né? Então, o processo de análise ele vai demorado, né? Até o ponto que nós conseguimos fazer com que esse sujeito veja que ele é vulnerável, que ele não controla tudo e que ele tem um vício. Então, a negação às vezes estende muito. E, de fato, as pessoas precisam entender que elas não controlam todos os seus processos. E o vício existe. É preciso reconhecer que, em alguns casos, existem os vícios. E, sobretudo, é mais importante que a pessoa não esqueça que, quando ela supera o vício, ela se sente outra pessoa. Ela agora é livre para escolher, para exercer alguns comportamentos que ela não exercia antes. A família melhora, os relacionamentos melhoram, tudo ao seu redor melhora, né? Então, é importante que as pessoas da família, elas primeiro procurem ajuda, né? Não adianta só julgar, não adianta só falar que aquela pessoa não tem caráter, não adianta só dizer para ela se esforçar. Pode se esforçar, claro, e muitas vezes, talvez ela consiga melhorar aquele vício, né? Ou sair um pouco daquele vício. Mas o ponto principal é ela se tratar, buscar ajuda psíquica, né? Campo psíquico, para que ela consiga, com essa ajuda profissional, entender como que foi originado esse vício e a que esse vício responde na vida dela, né? Por exemplo, Padre Wellington, é muito interessante hoje perceber, né, como que o mundo está corrido, né? As pessoas estão aí numa onda muito de se apegar a várias coisas e tem vícios que as pessoas nem percebem que são. Por exemplo, recentemente, analisando um paciente, ele teve a perda do pai, né? Viveu um luto aí muito complicado, muito complexo, tinha muita relação próxima com o pai, mas ao mesmo tempo muitos vazios que ficaram, né? E aí ele não sabia o que fazer, né? De repente ele começou a andar de bicicleta. Ele começou 10 quilômetros, hoje 15, 20, 30, até chegar a 100 quilômetros. Praticamente a vida dele foi andar de bicicletas de alta velocidade, né, em estrada. E aí ele quase não fazia mais nada. Prejudicou até o trabalho. Claro, é um vício que vai levar à saúde, sem dúvida nenhuma, né? Mas, como dizia o velho filósofo Aristóteles, todo excesso é prejudicial, né? Então, ele voltou a sua vida para uma compulsão do esporte. Isso é comum hoje, viu? Mais comum que as pessoas pensam. Aí ela não tem escolha, ela não tem outros caminhos na vida dela. O ideal é que a gente possa escolher sempre, de forma consciente. Você pode escolher fazer uma coisa ou outra, amanhã fazer outras. Aí sim, nós atestamos que temos saúde mental equilibrada, né? Então, é preciso entender que nós, muitas vezes, tratamos o trauma lá de trás ou um trauma recente com algum vício, nos apegamos a ele, mas que pode servir durante um tempo para curar uma ferida, sim, pode servir, mas ele tem prazo de validade. Nós não podemos estar compulsivamente em um processo na vida, seja comendo demais, seja bebendo demais, seja praticando esporte também demais, não fazendo outras coisas, vendo série, assistindo série demais,
ou jogando videogame demais, ou filmes, etc., nós temos que equilibrar a nossa vida e ter controle consciente dos processos da nossa vida. É isso que é importante. Se nós temos a nossa vida e os nossos traumas bem elaborados, então nós podemos escolher de uma forma mais tranquila, serena e livre, sobretudo. Agora, Renê, quem está nos acompanhando, eu queria que você pudesse falar um pouco das suas redes sociais. Se a gente, porque depois da entrevista, com certeza, muita gente vai ligar aqui perguntando onde é que o Renê mora. Ou se o Renê atende. E isso eu mesmo já te encaminhei uma pessoa através também das nossas entrevistas. Como é que está sendo feito hoje o trabalho de acompanhamento nesse período da pandemia? Então, Padre Wellington, eu atendo, né, como psicanalista, presencialmente durante a pandemia, continuei atendendo presencialmente e também online, né, de forma remota. Hoje, o trabalho de atendimento psicanalítico, psicológico, né, online é uma realidade, né? Eu tenho mesmo atendido pessoas de todos os lugares, muitas pessoas do estado de Goiás, de Brasília, alguns também telespectadores da TV Pai Eterno, né? E até mesmo pessoas de fora do Brasil. O online hoje se tornou uma realidade e é possível, sim, elaborar, tratar elementos da personalidade pela psicanálise de forma presencial ou remota, né? As minhas redes sociais, né? Eu estou lá no Instagram, será uma grande satisfação ter lá os nossos telespectadores queridos da TV Pai Eterno como seguidores. Tem já vários, mas creio que posso ter ainda outros. Tantos. A minha rede social, Instagram, Dentes, meu sobrenome, Renê, @DentesRenê no Instagram, e o meu site é www.renedentes.com.br. Será uma grande satisfação ver lá os nossos telespectadores queridos da TV Pai Eterno. Tá certo. Renê, muito obrigado pela nossa conversa. O tema dos vícios é, de fato, um tema fascinante para a gente poder observar o comportamento humano, principalmente quando a gente convive com isso na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam. Exigirá de nós mais tempo até para refletirmos e pensarmos sobre isso. E com certeza nós teremos outras oportunidades de conversa aqui no programa. Muito obrigado, forte abraço. Eu que agradeço, Padre Wellington, todos os telespectadores e equipe tão querida da TV Pai Eterno. Prazer, como sempre.